Paz do Senhor, crianças, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem. E o que eu sei é que a boa mão do Senhor está sobre a vida de cada um de nós por esses dias, não é mesmo? Então damos início aqui ao nosso culto Kids. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, porque toda sexta-feira o Ministério Infantil está colocando um culto com a palavra especial para você. Amém? Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, nós tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal, Pai. Se alguma criança hoje aqui está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma tristeza no coração, peço ao Espírito Santo que o Senhor toque nela e tira toda a tristeza, toda a angústia, todo o receio. E que essa palavra que será ministrada agora encontre terreno fértil para frutificar. Amém, queridos? Então, amados, hoje nós vamos pegar a nossa Bíblia. Mas primeiro eu quero saber de uma coisa de vocês. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão se alimentando da palavra do Senhor? Os momentos têm sido difíceis. Nós precisamos buscar a nossa base, que é o Senhor Jesus, porque os princípios dele estão na palavra de Deus. Porque se você não estiver lendo a palavra de Deus, a sua Bíblia está assim, ó. A Bíblia esquecida. Está tristinha. Porque uma Bíblia feliz é uma Bíblia que é lida. Agora, uma Bíblia que fica lá no cantinho, que às vezes a gente nem sabe onde está, ela está triste. Tá bom? Então, ó, eu vou esperar vocês abrirem as suas Bíblias. Vai lá, pega onde ela está e vamos começar na mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Uma Bíblia que é lida é uma Bíblia feliz. Olha essa Bíblia como ela está feliz. E ela está muito feliz, sabe por quê? Ela está mais feliz ainda? Porque hoje ela vai trazer uma história para vocês, uma história muito linda, que está lá no livro de Neemias. Muitas pessoas falam que Neemias é o construtor de Deus. E vamos saber por quê? Então, Neemias era um homem temente a Deus. Olha ele aí. Era um homem temente a Deus e pertencia ao povo de Deus. Nesse contexto histórico, em que a Bíblia relata sobre Neemias, Neemias ele não está em Jerusalém, ele não está com o povo de Deus. Ele está na Pérsia, servindo ao rei persa Artaxerxes I. E lá ele servia ao rei como copeiro. Olha ele aí, servindo ao rei. Quem era o copeiro? Falando assim, parece até que era uma simples função, mas não era. O copeiro do rei era aquele que cuidava para que o rei não fosse envenenado. Era muito comum naquela época que pessoas que queriam tomar o reino de alguém envenenassem o rei. Aí ele ia lá e tomava o trono. Então a função de Neemias era cuidar para que o rei não fosse envenenado. O que o rei ia comer, Neemias comia antes para ver se não estava envenenado. Olha que função perigosa. Você gostaria de ser um copeiro do rei naquela época? Eu não sei não, hein? Mas era essa a função de Neemias. Mas não só essa. Neemias também aconselhava o rei. Neemias vivia junto do rei. Cuidava, ficava próximo ao rei, aconselhando, conversando com o rei sobre vários assuntos. E a função de Neemias lhes trazia muitas regalias. Ele estava num emprego muito bom. Era o melhor trabalho que se podia ter. Ser copeiro do rei naquela época.
Só que Neemias não se deixou iludir por essa função. Neemias, ele não esqueceu quem ele era, um homem temente a Deus. E um dia, ele soube que a terra de seus pais havia sido destruída e que seus muros estavam em ruínas. Neemias chorou, lamentou, orou e jejuou pelo povo de Deus. E pediu perdão ao Senhor pelos pecados do povo. Olha Neemias orando. Neemias era um homem de oração. Sempre pedia direção ao Senhor nas suas dificuldades. E Neemias orou, jejuou pelo teu povo. E num dia, Neemias foi estar com o rei. E nesse dia que ele foi servir ao rei, ele estava muito triste, como nunca esteve antes. E o rei Artaxerxes, primeiro, percebeu a tristeza de Neemias e perguntou para ele o que estava acontecendo. Até porque um copeiro não podia parecer triste na frente do rei. Podia morrer por causa disso. Por isso Artaxerxes percebeu que o semblante de Neemias estava triste, estava caído. E Neemias contou ao rei o que tinha acontecido e pediu ao rei permissão para ir reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém. Como Neemias era um homem de confiança do Senhor, de Artaxerxes, ele permitiu que ele fosse e assim ele fez. E não só isso, tudo que Neemias precisasse para poder trabalhar nesse projeto que Deus tinha colocado no coração dele, Artaxerxes providenciou. Jerusalém estava destruída. Por quê? Porque, num dado momento, Jerusalém desobedeceu ao Senhor. Então Deus permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém, pegasse o povo cativo e destruísse a cidade. Mas ele não levou todas as pessoas. Algumas pessoas ficaram lá em Jerusalém. Que a gente sabe que quando obedecemos a Deus, o Senhor, a gente recebe bênção, mas quando nós desobedecemos, nós entramos na disciplina do Senhor. E hoje nós vamos aprender aqui que alguns valores que Deus nos ensina na tua palavra é para que a gente não erre e não caia na disciplina do Senhor. E o Neemias foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Neemias encorajou as pessoas que lá estavam a ajudá-lo nessa reconstrução. E todos aceitaram esse pedido e colocaram mãos à obra. Por isso que a gente fala de construção aqui. Mas algumas pessoas não queriam que Jerusalém fosse reedificada. E se levantaram contra os homens de Deus e contra Neemias, que estava liderando esse projeto. Sambalá, Tobias e Gesem riram, zombaram, diziam que aquilo ali não ia dar certo. Mas Neemias se manteve persistente. Neemias e o povo de Deus. E ele dizia, e num dado momento ele disse que ele estava numa boa obra e que ele não ia parar. Em meio a muitas dificuldades, Neemias conseguiu a reconstrução de Jerusalém. E com isso, ele acabou sendo governador dessa cidade. Olha que coisa maravilhosa. Um homem temente a Deus, que ouviu a voz de Deus, sempre consultava Deus e chegou ao quê? A reconstruir uma cidade e a ser o governador dela. Hoje nós estamos aqui para falar que a nossa vida ela tem que ser baseada em valores. E onde nós vamos encontrar esses valores? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem que ser a base. Os valores da Bíblia Sagrada
tem que ser a base para nós construirmos nossas vidas, para que nós vivamos bem. E viver bem é viver obedecendo ao Senhor. E as características que nós devemos desenvolver para construir uma vida vitoriosa e próspera diante do Senhor e não ter a nossa vida destruída. Primeira delas, não ser egoísta. Neemias, apesar de estar lá no bem bom, naquele empregaço, ele se preocupou com o povo dele. Neemias orou e jejuou pelas pessoas, porque ele amava o povo dele. Não é só porque você está bem que você vai deixar de orar pelas pessoas que não estão. Neemias era amigo de Deus. E ele pediu ajuda ao Senhor. Por isso que ele conseguiu o que ele conseguiu. Reconstruir a cidade. Neemias foi humilde em confessar o pecado do povo ao Senhor e dizendo que sim, Deus estava certo em castigá-los. O castigo foi justo. Humildade. Quando nós erramos, devemos pedir desculpas e devemos colocar diante do Senhor. Sim, o que você fez, você confessa, se arrepende e Deus te perdoa. Neemias era um homem de confiança. Nós temos que ser pessoas de confiança. Nós temos que ser pessoas que as pessoas confiem em nós. E ele era um homem de confiança do rei, por isso o rei permitiu que ele saísse e fosse até Jerusalém. Neemias também era autêntico. Quando ele estava triste, ele não escondeu, ele mostrou que estava triste. E assim o rei pôde ver e abençoá-lo naquele projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Quando você estiver triste, converse com alguém adulto, alguém que você possa desabafar e que possa te orientar. Você não está sozinho. Não lute as suas lutas sozinhos. Neemias também era um encorajador. Foi lá e encorajou o povo a ajudá-lo na reconstrução do templo. Sabe por quê? A gente não pode fazer nada sozinho. Nós sempre vamos precisar de alguém. E Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. E Neemias era persistente. Mesmo com os inimigos se levantando, com todos os adversários ali, torcendo para ele desistir, torcendo para dar errado, ele conseguiu alcançar o objetivo, reconstruir Jerusalém. Deus, ele tem prazer em reconstruir, mas nós também podemos nos basear em valores para que a gente não seja destruído pelo pecado, destruído pelas más escolhas. Escolha basear-se na palavra de Deus, nos valores que nos protegem. Os valores são como muros, que nos guarda dos maus caminhos, das más intenções, das más atitudes e das más decisões. Que o Senhor seja com você, te dirigindo a cada dia e te mostrando o caminho a seguir. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no final é caminho de morte. Não deixe a sua Bíblia esquecida. Procure orientação na palavra do Senhor e naquelas pessoas que têm oração, que têm a direção da parte de Deus para a tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe, te guarde e te proteja de todo mal. Porque até aqui o Senhor nos ajudou com as suas potentes mãos.